Fala, pessoal. Quero conversar com vocês agora sobre rotina, mas basicamente para você que está querendo estudar, está querendo iniciar os seus estudos, ou já estuda, mas não consegue encontrar um tempo na sua rotina, tá? Muitas pessoas, quando vêm me procurar, elas perguntam, na verdade eu pergunto para elas, quanto tempo você tem disponível para estudar? Essa pergunta, por si só, ela já gera um monte de questionamento dentro da cabeça do aluno, tá? Ou da pessoa que está entrando na mentoria. É, e o que interessante é que, por vezes, alguns alunos não têm muita noção do que do seu dia a dia, da sua rotina, e acabam dando valores absurdos, do tipo, eu consigo estudar 8 horas por dia. E aí eu já faço o primeiro questionamento para ele, falo assim, caramba, 8 horas por dia, como é que é o seu dia? Aí eu falo assim, eu acordo, aí se eu acordo 6, eu saio às 8, eu consigo estudar 2 horas. Aí na hora do almoço, eu tenho 1 hora de almoço, eu consigo botar 1 hora. Aí já tá 3 horas. Eu chego em casa às 5 horas, então de 5 às 10, mais 5 horas. Aí chegou a 8 horas por dia. Aí eu começo a conversar com o aluno. Vamos lá. Você acorda às 6 e sai às 8. Você não vai conseguir estudar essas 2 horas. Na verdade, você tem 2 horas de tempo livre que você vai fazer seu café. Se você tem filho, você vai cuidar do seu filho. Então você já tem que começar a pensar assim: entre 6 às 8, eu consigo um horário sentado? Você tem que pensar assim: quantas horas vocês têm disponível para estudar por dia? Você troca essa pergunta por quantas horas eu consigo ficar sentado, concentrado, estudando? É. E aí você pensa, se você acorda às 6 e vai sair às 8 para o trabalho, e você gasta meia hora fazendo a sua higiene pessoal, tomando seu café, mais meia hora mandando seu filho para o trabalho, por exemplo, e aí você tem mais meia hora para se arrumar para o trabalho, você só tem meia hora de estudo líquido, tá? E aí você vai pensar assim, caramba, de 2 virou meia hora. É isso aí, gente. A vida é assim mesmo. Quando você sai para almoço, 1 hora de almoço, você gasta meia hora no almoço, você tem meia hora de estudo líquido, tá? Então, você começa a olhar esse ponto. Quanto tempo eu tenho realmente líquido para estudar? Olha assim, quanto tempo eu consigo ficar sentado estudando, tá? Aí essa primeira pergunta por si só, ela já gera um monte de dúvida na cabeça do aluno, e o aluno começa a calcular. E aí vamos lá para exemplo desse aluno, que de 2 horas de manhã, de 6 às 8, virou meia hora, 1 hora do almoço virou meia hora, ou seja, ele tem 1 hora líquida já de estudo, e aí aquelas 5 horas à noite, que ele falou que são 5 horas, que ele diz que sai do trabalho às 5 horas, mas suponha que ele chega em casa às 5h30, 6 horas, 5h30, para ficar melhor. E aí até ele sentar para estudar são 6 horas, tá? Porque ele tem que tomar banho, se arrumar, porque ele esteja sozinho nesse momento, são 6 horas. E aí, se ele for ficar de 6 às 10, são 4 horas de estudo. Se ele colocar essas 4 horas de estudo líquidas, para um aluno que é iniciante, é muito difícil o aluno conseguir ficar 4 horas de estudo estudando, tá? Então, ele já tem que começar a reduzir, porque não é o quesito não ter tempo para estudar nesse momento. É o quesito resistência física e mental para ficar estudando nesse tempo, tá? Esse tempo líquido, tá bom? Então você já começa a pensar, essas 4 horas para um iniciante, já entendo que no máximo 2 horas de estudo, porque ele não tem ainda essa resistência e aos poucos ele vai aumentando, ou seja, ele tem essas 4 horas disponíveis, mas na realidade ele não vai estudar as 4 horas. Ele vai estudar no máximo 2 horas, tá bom? Então, além de você organizar e pensar, ficar sentado estudando, você também tem que pensar que uma quantidade de horas líquidas, seguidas, você não vai conseguir inicialmente, tá? Então você vai ter que cortar aquilo ali e você vai treinando seu corpo para conseguir chegar às 4 horas líquidas, tá? Então, essa pergunta você já vai começar para responder, você vai ter que fazer todas essas análises, tá? E muitas vezes o aluno não consegue, em regra, ele não consegue encaixar um tempo para estudar no seu dia. Por quê? Pensa só comigo. Se o aluno acorda às 6
e ele tem que sair às 7 horas para ir trabalhar, e chega somente às 6 horas da tarde em casa, e aí 6 horas da tarde ele tem que cuidar dos seus pais, que são idosos, dos seus filhos, e isso acaba fazendo com que ele só pare ali mais ou menos umas 8 horas da noite, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele pensa assim, pô, 8 horas da noite, eu faço. Vamos mudar aqui o exemplo. Ele chega às 6 horas da tarde, mas ele faz faculdade. Então, ele só chega em casa realmente às 10 horas da noite. Só que 10 horas da noite ele ainda tem que cuidar do seu filho, ou do seu pet, ou dos seus pais que são idosos. Quando ele vai ver, já são 11h30 da noite e ele tem que dormir porque ele tem que acordar 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar no dia seguinte. Então, ele não tem tempo para estudar. Essa é a realidade. Ele fala assim, Mário, eu quero estudar para concurso, eu gostaria muito de entrar para sua mentoria, queria fazer queria o seu acompanhamento, mas eu não tenho tempo para estudar no meu dia, não consigo encaixar isso no meu dia. Aí isso já é um outro problema, tá? A gente falou, primeiro situação é um aluno que tem bastante tempo e ensinando a calcular ali certinho como que ele vai fazer. E agora ele tem um outro lado, que é até o mais comum, tá? É o mais comum, é o aluno não ter tempo, tá? Aí eu costumo dizer o seguinte, a regra básica é, comece a estudar. A regra básica é, tem meia hora? Estude meia hora. Tem uma hora? Estude uma hora. Por quê? Pensa só. Você já está há anos seguindo a sua vida nesse padrão. Ou seja, acorda às 5 horas da manhã, vai dormir 11h30. Acorda às 5 horas da manhã, vai dormir 11h30. Você não tem nenhum tempinho para você. Não, realmente não tem. É a correria o tempo todo. E aí para você começar a estudar, se você tentar achar um melhor momento, o tempo ideal para você, você nunca vai conseguir estudar. Nunca, nunca. Vai estar sempre nessa batida. E em algum momento, você vai meio que pensar assim, não vou conseguir evoluir nesse quesito estudo e bola para frente. Aí você vai desistir de pensar em estudar e vai continuar seguindo a sua vida padrão, de acordar às 5 horas da manhã, dormir 11h30. Agora, se você consegue pegar meia hora desse dia, e aí meia hora é em qualquer lugar, hora do almoço, hora do cafezinho do trabalho, qualquer lugar, você conseguir pegar meia hora do dia e iniciar os seus estudos, eu vou te contar o que vai acontecer. Vamos começar com meia hora e depois de um tempo você vai começar a encontrar mais uma outra meia hora dentro do seu dia, e aí meia hora já vira uma hora. As pessoas que estão ao seu redor vão pensar assim, caramba, fulano está estudando, bacana, bacana. E você vai começar a perceber que o mundo vai começar a girar para que você comece a estudar e aumentar essa quantidade de horas. Como, por exemplo, a partir do momento que seus amigos sabem que você está estudando, quando eles chamarem, você vai lá e fala que não vai poder sair com eles porque você vai estar estudando e eles vão, em regra, se não aceitar o problema deles, mas eles vão acabar aceitando, porque eles sabem que você já está em um projeto de estudo. O seu cérebro começa a procurar lacunas de tempo para que você estude, porque a motivação leva a isso. Você começa a organizar mais a sua rotina para que você estude, pensa em acordar mais cedo, pensa em ser mais eficiente em algum ponto para ganhar tempo. Então, essas meia horas que você começou, vai te passar em concurso? Em regra, se você passar me estudando meia hora a vida inteira, talvez não dê para passar realmente num concurso bacana, porque meia hora todo dia, a sua evolução vai ficar muito devagar. E aí vai esquecendo, vai ter que fazer muitas revisões, as revisões vão empacar o seu avanço nos estudos. Mas essa meia hora inicial, vai evoluir a sua vida ao ponto de você ser aprovado, virar um servidor público? Sim, é assim que começa. Tá? Então, se o seu caso é não tenho tempo para estudar, encaixe esse tempo, 15 minutos, 30 minutos, porque é esse tempo inicial que vai começar a modificar a sua vida. Queria falar um pouquinho como que funciona como que funcionou em alguns momentos a minha vida de estudo, tá?
eu procuro sempre encaixar, gente, agora bem aqui, presta atenção, eu procuro sempre encaixar o estudo em algumas lacunas de tempo. Exemplo, hora do almoço no trabalho. Enquanto alguns almoçam devagar, batendo papo, e depois vão para o café, e aí depois que voltam para o trabalho, ou seja, gastam 1 hora batendo papo, almoçando e indo para o café, o que que eu faço quando eu quero estudar? E inclusive eu estou fazendo isso nesse momento, sim, nesse período da minha vida, porque eu estou querendo estudar para criar conteúdo para vocês. Eu vou sozinho para o restaurante. Não como muito, não como muito. Como rápido, tá? Ou seja, eu já por si só já tenho o costume de comer rápido, então como muito rápido, não fico descansando muito. Saio, pego um cafezinho rápido para poder acordar e já vou para um local qualquer, até no local do próprio café. Sento e já começo a estudar. Essas meia hora que eu consigo aqui já me coloca no projeto novamente. Então isso já me deixa motivado a estudar, me deixa motivado a seguir o rumo que eu estou seguindo. Quando eu chego em casa, e no momento atual eu não tenho estudado quando chego em casa, porque eu acabo trabalhando para a mentoria, mas quando eu chegava em casa, em momentos passados que eu estudava, eu já tinha estudado na hora do almoço, também já tinha estudado de manhã, porque eu ia para a biblioteca bem cedo, tipo, essa biblioteca abre 7 horas da manhã, e eu pegava no trabalho às 9, eu já estava na biblioteca abrindo a biblioteca, aproveitava, saía mais cedo de casa, acordava mais cedo. Então eu já estudava à noite também. Então meio que eu tinha 3 períodos de tempo, eu dividi em 3 períodos, e esses 3 períodos faziam com que eu evoluísse nos meus estudos, tá? Então você tem que pensar sempre assim, tá? Encaixe um período de horário, de tempo de estudo no seu dia. Crie essa rotina de encaixar esse tempo de estudo. No início é um pouco chato, você às vezes, não vou almoçar com vocês, eu vou. Aí sai com uma mochilinha, as pessoas acham estranho, caramba, o que que o Mário tá fazendo saindo com uma mochila no horário do almoço? Com o tempo as pessoas foram me conhecendo, né, e já não ligo mais para isso. Mas no início era um pouco assim, o pessoal perguntava. E esse tempinho inicial vai fazer com que o seu cérebro comece a procurar outras lacunas, e aí você vai aumentando o seu tempo, o o pessoal no seu, ao redor começa a entender que você está estudando e começa a não te sugar tanto, a sua própria família começa a entender que você está estudando, começa a respeitar o seu horário de estudo, e aos poucos você vai ganhando tempo, e esse tempo vai chegar algum momento que vai chegar no tempo ideal para você ali evoluir ao ponto de ser aprovado em um concurso, tá bom? Pessoal, a conversa de hoje é basicamente sobre isso, sobre a rotina, criar uma rotina e encaixar um tempo de estudo diário para você, tá? E é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o like e me siga, tá? Na verdade, não me siga, siga o Instagram, se inscreva nesse canal, tá bom? Grande abraço!